Eu sempre acreditei no amor verdadeiro, naquele tipo de conexão que transcende o físico e toca a alma. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos e sou professora de literatura em uma escola pública de São Paulo. Cresci em um lar amoroso, com pais que me ensinaram o valor da honestidade e da compaixão. Talvez por isso, sempre fui um tanto ingênua, confiando demais nas pessoas. Nunca imaginei que essa característica me levaria a uma das maiores decepções da minha vida. Conheci Carlos em uma feira de livros. Ele era charmoso, culto e parecia compartilhar dos mesmos valores que eu. Nosso encontro foi como aquelas cenas de filme. Olhares que se cruzam sobre as páginas de um romance. Sorrisos tímidos trocados entre as estantes. Em poucos meses estávamos noivos. E em um ano, casados. Eu estava vivendo meu conto de fadas particular. Ou pelo menos era o que eu pensava. Os primeiros anos foram um sonho. Carlos era atencioso, carinhoso e sempre me surpreendia com pequenos gestos de amor. Construímos uma vida juntos, fazendo planos para o futuro, sonhando com uma família. Eu estava tão imersa na nossa bolha de felicidade que não percebi os sinais sutis de que algo estava errado. As pequenas mentiras que eu ignorava, as contas que começaram a chegar com valores cada vez mais altos, as saídas misteriosas no meio da noite. Foi numa tarde de domingo que meu mundo desabou. Eu estava organizando alguns documentos quando encontrei papéis que revelavam uma verdade devastadora. Carlos havia contraído empréstimos em meu nome, usado meus cartões de crédito sem meu conhecimento e até mesmo hipotecado nossa casa. O homem que eu amava, em quem eu confiava plenamente, tinha me dado um golpe e me deixado à beira da ruína financeira. O choque inicial deu lugar a uma dor lancinante. Como pude ser tão cega? As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu tentava processar a magnitude da traição. Carlos não estava em casa naquele momento, e eu agradeci por isso. Precisava de tempo para pensar, para respirar, para entender como minha vida tinha se transformado em um pesadelo em questão de minutos. Passei a noite em claro, revirando cada momento dos últimos anos em minha mente. Houve sinais que eu ignorei? Advertências de amigos e familiares que descartei como ciúme ou inveja? A culpa me consumia, mas uma voz interior, talvez o último resquício de amor próprio que me restava, me lembrava que a vítima era eu, não o contrário. Quando Carlos chegou na manhã seguinte, eu estava sentada na sala, os documentos espalhados sobre a mesa de centro. Seu rosto passou da surpresa ao medo e finalmente à resignação quando percebeu que seu castelo de mentiras havia desmoronado. Mariana, eu posso explicar. Ele começou, mas eu o interrompi com um gesto. Não há explicação que justifique isso, Carlos. Acabou. Minha voz soava estranhamente calma, considerando o turbilhão de emoções que me atravessava. Carlos tentou se aproximar, mas recuei instintivamente. O homem diante de mim era um estranho, alguém que eu nunca realmente conheci. Nos dias que se seguiram, descobri a extensão do estrago. Carlos havia acumulado dívidas astronômicas, algumas das quais eu seria legalmente obrigada a compartilhar. Meu salário de professora mal cobriria os juros. A perspectiva de perder tudo pelo qual eu havia trabalhado era esmagadora. Foi nesse momento de desespero que encontrei uma força que não sabia possuir. Decidi que não seria definida por essa traição, que não permitiria que as ações de Carlos ditassem o resto da minha vida. Comecei a procurar ajuda legal, explicando minha situação para advogados que, em sua maioria, pareciam céticos quanto às minhas chances de sair dessa situação sem grandes perdas. Foi então que conheci Renata, uma advogada especializada em casos de fraude financeira. Diferente dos outros, ela ouviu minha história com genuína empatia e se comprometeu a me ajudar. Não será fácil, ela me advertiu, mas lutaremos com todas as nossas forças para minimizar os danos e responsabilizar seu ex-marido. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e ações. Enquanto Renata trabalhava incansavelmente no aspecto legal, eu me vi forçada a enfrentar não apenas as consequências financeiras,
mas também o impacto emocional da traição de Carlos. Noites insones se tornaram rotina, assim como as crises de ansiedade que me assaltavam nos momentos mais inesperados. Foi durante esse período que redescobri o poder da amizade. Colegas de trabalho, alunos e seus pais, ao saberem da minha situação, se mobilizaram de formas que eu jamais poderia imaginar. Organizaram uma vaquinha para ajudar com as despesas legais, ofereceram apoio emocional e até mesmo ajuda prática, como cuidar da minha casa enquanto eu corria de um lado para o outro, tentando salvar o que restava da minha vida financeira. Em meio ao caos, comecei a perceber mudanças sutis em mim mesma. A ingenuidade que antes me definia dava lugar a uma cautela saudável. A confiança cega era substituída por um discernimento mais aguçado. Eu estava crescendo, evoluindo através da dor, me tornando uma versão mais forte e sábia de mim mesma. Meses se passaram e o processo legal seguia seu curso lento e tortuoso. Carlos, confrontado com as evidências irrefutáveis de sua fraude, tentou negociar um acordo. Ofereceu-se para assumir parte das dívidas em troca de uma pena mais branda. Fiquei tentada a aceitar, apenas para acabar logo com aquele pesadelo. Mas Renata me aconselhou a persistir. Às vezes, Mariana, ela me disse em um de nossos encontros, o universo nos coloca em situações difíceis, não para nos punir, mas para nos ensinar e nos fortalecer. Este é o seu momento de aprendizado e crescimento. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Percebi que aceitar o acordo de Carlos seria uma forma de perpetuar o ciclo de manipulação e abuso que ele havia iniciado. Decidi seguir em frente com o processo, não apenas por justiça, mas como uma forma de reclamar minha própria vida e valores. O julgamento foi desgastante. Reviver cada detalhe da traição de Carlos em um tribunal lotado foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Mas a cada dia, eu me sentia mais forte, mais determinada. Observava Carlos do outro lado da sala. Sua postura outrora confiante agora substituída por uma expressão de derrota. Quando o veredicto finalmente chegou, foi como se um peso enorme fosse tirado dos meus ombros. Carlos foi considerado culpado de fraude e sentenciado a pagar restituição, além de enfrentar tempo de prisão. As dívidas contraídas em meu nome foram anuladas, e embora eu ainda enfrentasse um longo caminho para a recuperação financeira, pelo menos não estava mais à beira do abismo. Saí do tribunal naquele dia com uma mistura de alívio e tristeza. O pesadelo havia terminado, mas o custo emocional havia sido alto. Ainda assim, senti uma força renovada pulsando dentro de mim. Eu havia enfrentado meu maior medo e sobrevivido. Mais do que isso, havia crescido. Nos meses que se seguiram, dediquei-me a reconstruir minha vida. Voltei a lecionar com um novo vigor, encontrando na sala de aula não apenas uma fonte de renda, mas também de propósito e cura. Comecei a dar palestras sobre educação financeira e a importância da independência econômica, especialmente para mulheres. Minha história, embora dolorosa, tornou-se uma ferramenta poderosa para ajudar outros a evitarem situações semelhantes. Foi durante uma dessas palestras que conheci Miguel. Ele era um contador que assistia à apresentação e, ao final, veio me fazer algumas perguntas. Houve uma conexão imediata, uma faísca de interesse mútuo, mas eu estava cautelosa. A ferida deixada por Carlos ainda estava fresca, e a ideia de me envolver romanticamente com alguém me aterrorizava. Miguel, porém, foi paciente e compreensivo. Começamos como amigos, compartilhando cafés e longas conversas sobre livros, filosofia e nossas experiências de vida. Ele me contou sobre seu divórcio amigável anos antes e como isso o havia ensinado sobre a importância da honestidade e da comunicação em um relacionamento. Com o tempo, nossa amizade floresceu em algo mais profundo. Miguel nunca me pressionou, sempre respeitando meu espaço e meus medos. Ele se tornou um porto seguro, alguém com quem eu podia ser vulnerável sem medo de julgamento ou traição. Um ano após nosso primeiro encontro, Miguel me surpreendeu com um gesto que tocou meu coração de uma maneira que eu não esperava.
Ele havia organizado uma campanha de arrecadação de livros para a biblioteca da escola onde eu lecionava. Ver o auditório cheio de caixas de livros doados, sabendo que aquilo significava tanto para mim e para meus alunos, me fez perceber que talvez, apenas talvez, eu estivesse pronta para amar novamente. Naquela noite, caminhando de mãos dadas pelo parque, Miguel parou e se virou para mim. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. Mariana, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Sei que você passou por muito, e que confiar novamente não é fácil. Mas quero que saiba que estou aqui, não para apagar seu passado ou prometer um futuro perfeito, mas para caminhar ao seu lado, dia após dia, construindo algo juntos, se você quiser. Senti meu coração acelerar. Parte de mim queria recuar, erguer as muralhas que eu havia construído para me proteger. Mas outra parte, uma parte que eu pensava ter perdido, ansiava por essa conexão, por essa chance de amar e ser amada de verdade. Miguel, respondi, minha voz mal passando de um sussurro. Tenho medo. Medo de me entregar, de confiar, de me machucar novamente. Mas também tenho medo de deixar essa oportunidade passar, de não viver plenamente por causa do que aconteceu no passado. Ele segurou minhas mãos com mais força, seu olhar fixo no meu. Podemos ter medo juntos, Mariana. Podemos aprender, crescer e construir algo belo, passo a passo. Não tenho pressa. Temos todo o tempo do mundo. Naquele momento, senti algo se desdobrar dentro de mim. Uma sensação de paz, de possibilidade. Percebi que o amor verdadeiro não era sobre não ter medo, mas sobre enfrentar esses medos juntos, sobre construir confiança dia após dia, com paciência e compreensão mútua. Sim, respondi finalmente, um sorriso genuíno se formando em meus lábios pela primeira vez em muito tempo. Vamos construir algo juntos, Miguel, passo a passo. Enquanto caminhávamos de volta, de mãos dadas sob o céu estrelado, senti uma onda de gratidão me invadir. Gratidão pela força que descobri em mim mesma, pelos amigos que me apoiaram nos momentos mais sombrios e pela chance de um novo começo. Minha jornada havia sido difícil, cheia de dor e decepção. Mas também foi uma jornada de crescimento, de autodescoberta e, finalmente, de esperança renovada. Percebi que o amor verdadeiro não era um conto de fadas, mas uma escolha diária de confiança, respeito e compaixão mútua. Enquanto olhava para Miguel, vi não apenas um novo capítulo se abrindo em minha vida, mas também a promessa de uma história que, desta vez, escreveríamos juntos, com honestidade, cuidado e um amor que cresce mais forte a cada desafio superado. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu o encarava não com medo, mas com expectativa. Porque agora eu sabia que, não importa o que viesse, eu tinha a força para enfrentar, a sabedoria para discernir e a coragem para amar novamente. E assim, de mãos dadas com Miguel, caminhei em direção a esse futuro, pronta para viver cada momento, cada alegria e cada desafio que ele pudesse trazer. Porque, afinal, a vida é feita não apenas dos grandes momentos, mas das pequenas escolhas diárias de amor, confiança e coragem que fazemos. Minha história não era mais sobre um golpe que me deixou pobre, mas sobre uma jornada que me enriqueceu de maneiras que o dinheiro jamais poderia comprar. Era uma história de renascimento, de segundas chances e da incrível capacidade do coração humano de curar, crescer e amar novamente.